Agora sim, bom dia a todos, graça e paz, você que nos segue pelo YouTube e também pela Gospel FM, a número 1 do rádio, transmitindo Vida Bom Retiro, tem ministrado de 7 às 8 da manhã, durante todos os dias úteis de segunda a sexta, aqui na rádio Gospel FM. Siga a gente também pelas nossas redes sociais, amém? Eu quero ministrar e continuar dentro do mesmo trilho que a gente está seguindo, já há 4 semanas. Jesus, ele sai do templo e ele começa a entrar dentro das casas. Nós acabamos de cantar, essa casa é tua casa, nós preparamos ela para você. É isso que nós cantamos, a trajetória de Deus, que quebra essa ideia de que Deus está apenas no templo, e ele sai para se encontrar com as pessoas, e mais do que isso, entrar dentro das casas das pessoas. Isso me faz lembrar muito de Josué capítulo 2, quando Josué diz para os 2 espias: vão, entrem em Jericó, entrem dentro da fortaleza, e ali os 2 espias entram na casa de Raabe, passam a noite ali, e eles acabam trazendo salvação para aquela família. Hoje eu quero tratar a respeito de um homem assim, impregnado de boas lembranças, o capítulo 5 do Evangelho de Marcos, o capítulo 9 do Evangelho de Mateus, o capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Eles basicamente são uma repetição frenética daquilo que acontece na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum é um porto a noroeste do Mar da Galileia, onde deságua o Jordão, de verdade, o Jordão desce por ali. Então é um encontro de notícias. Naquele tempo não havia nem correios, nem mensagens de e-mail, nem mensagem de WhatsApp, nem informações pelo direct dos Instagram, nem pelo Messenger. As pessoas levavam e traziam notícias, e começou a aparecer notícias naquele capítulo de que um homem, um nazareno, andou sobre as águas, acalmou a tempestade. Ele tinha acabado de chegar de uma missão lá do lado oeste, na verdade leste, perdão, do Mar da Galileia, um endemoniado. Na verdade eram 2, Mateus 8 diz que eram 2 endemoniados, chamados de Gadarenos, na região de Gádara, foram libertos apenas por uma palavra de Jesus. Essas notícias começam a chegar, a fama de Jesus começa a chegar, e é dentro desse contexto que a gente vai encontrar um homem muito importante, um influenciador local, um líder local desesperado. Entra na minha casa. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Amém? Pai querido, mais uma vez, quando nós vamos nos debruçar diante da Tua palavra, que é rica, que é perfeita, que é santa, fala com o Teu povo e nos ensina, Pai, mais uma lição da maneira como nós devemos trazer o Senhor para dentro das nossas vidas, dos nossos lares, para dentro da nossa intimidade doméstica, em nome de Jesus. Aqui nós temos um problema. A fama de Jesus corre solta, mas Jesus, ele anda com pessoas desprezíveis, ele anda com leprosos, ele anda com pessoas de má fama, mulheres de má fama, ele anda com pecadores, ele come com pecadores, ele se confraterniza com pecadores, ele tem uma experiência de repartir a sua vida com pessoas que são ou não têm nenhum crédito. E a primeira coisa que esse homem chamado Jairo vai ter que quebrar na sua vida é a presunção. Muitas vezes os homens não se aproximam de Deus, não se aproximam de Jesus, não se aproximam da fé, porque o presunçoso é alguém que julga a si mesmo como superior àqueles que estão do lado dele. Esse homem chamado Jairo, essa palavra Jairo ou Jair em hebraico, Jairo na língua grega daquele momento, você sabe que o Antigo Testamento, na sua enorme maioria, foi escrito no hebraico, na sua quase totalidade, mas o Novo Testamento, a totalidade dele é grego. E esse nome Jairo significa aquele que brilha, aquele que tem luz. É isso
a história de um outro Jairo, ou Jair, está no capítulo 10 do livro de Juízes, um juiz que seguiu um outro juiz chamado Tolá, ou Tola, enfim, era ele, e ele é um dirigente, é um líder espiritual, é um líder acadêmico, ele é um professor, ele é um líder financeiro. Existem empresas em volta desse homem, a vida, ela funcionava em volta da sinagoga, e ele tem que vencer a presunção. Esse é o primeiro passo que ele dá, porque Jesus está voltando de barco, e ele é o primeiro na fila, ele senta na frente, ele fala, eu não quero perder essa oportunidade. Esse homem, então, um homem chamado Jairo, aí é Lucas 8, aqui nós vamos usando as lentes dos ministros aqui do Evangelho, dos evangelistas. A gente vai usar Mateus, Marcos e Lucas. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus. A gente tem ministrado aqui, pai de joelhos, filhos de pé, ou mãe de joelhos, filhos de pé. Ele quebra o orgulho. O orgulho é aquela sensação que a gente tem de que a gente é imprescindível para tudo, que a vida sem a gente e de as pessoas perto que ficam longe da gente estão sempre necessitadas daquele conselho, daquela palavra ou daquilo que eu faço. O orgulhoso, ele não é apenas que ele quer ser o melhor, ele quer se parecer melhor, ele também não quer ser o último. Ele diz, pelo menos eu não fui o último. O orgulhoso tem o orgulho tem muitas faces, ele tem muitas máscaras. Quando você acha, ainda bem que essa igreja me tem, porque ai de Bom Retiro se não fosse a minha vida. Isso é orgulho. O orgulho foi o veneno que entrou, foi inoculado em Satanás, Lúcifer, um anjo, e que derrubou ele do local que ele estava, que ele nunca devia ter saído. O orgulho é que derruba as pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo diga, olha, seja prudente, não seja apressado, não imponha as mãos precipitadamente para você ordenar um pastor. Para quê? Para que ele não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo, não fique orgulhoso. Esse homem chamado Jairo, ele se ajoelha diante de Jesus, e Jesus está com a patota dele, Jesus está com a turma dele. Jesus está com quem? Está com os herpéticos, está com os aidéticos, ele está com os falidos, ele está com as pessoas que vivem no subemprego, que não têm emprego, que não têm esperança de ter emprego. Ele está com pessoas que foram rejeitadas, que foram anuladas, que foram descartadas. Esse time que anda com Jesus não são os perfeitos, não são os notáveis, não são os brilhantes, é pessoa pecadora. É assim que ele é seguido. Então, aquele que é perfeito, aquele que é notável, aquele que é inteligente, aquele que é brilhante, se humilha. Então Jairo, ele vence também, além da presunção, ele vence o orgulho. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 9, é uma outra visão, o evangelista Mateus vai dizer que grandes multidões o seguiam. Veja bem, ele vai aqui se ajoelhar diante de um público, gente, que está vendo o que ele está fazendo. Ele é conhecido, ele é famoso, ele não é um João ninguém, ele não é alguém que passa despercebido. Quem é esse? Esse é um fulano de tal que a gente não conhece. Esse homem é conhecido e tem uma grande multidão, as grandes multidões o seguiam. Um leproso aproximou, disse, adorou de joelhos. Olha lá, olha quem anda com ele. Os imprestáveis, os segregados. Estando Jesus em casa, foram comer com ele, os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, muitos fraudadores, muitos corruptos, foram comer com Jesus. Você está entendendo? E pecadores, entre aspas, te dá assim uma abrangência. Você consegue pensar em todo tipo de pecado, em todo tipo de sujeira, em todo tipo de pessoas que são amaldiçoadas. Está aí. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele. Pronto. Esse homem Jairo, ele está cometendo um escândalo, porque ele é um homem de boa fama, ele vai ter que se dobrar diante da sua boa fama, para dizer assim, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho como avançar, eu não tenho como fazer. A boa fama dele, aqui, vai pelo ralo, vai ser jogada fora, porque aquele homem que andava com pecadores, que fazia milagres, que era notado em toda a cidade,
mas que não era para mim. Ele é uma bênção, mas ele não serve para o meu ministério, ele é uma bênção, mas não serve para ser meu mestre, ele é uma bênção, mas ele não serve para mim. Eu estou numa elite espiritual, eu estou numa denominação cristã, protestante, evangélica, que é superior. Eu não me mexo com esse povo aí, que ouve mensagens de pastores, que me parece que não combinam com a gente. Nós somos de outra estirpe, nós somos de outro patamar, nós somos de outra altura. A gente está aqui, eles estão lá embaixo, e aí esse homem notável, ele vai jogar a boa fama dele no lixo. Vendo Jesus, voltamos para Marcos 5, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, e de novo, uma grande multidão seguia e o comprimia, todo mundo cutucando ele, dizendo: olha lá, saiu do pedestal, desceu lá do apartamento dele, lá na cobertura, para vir aqui, para ouvir o mestre dos miseráveis, dos pobres. Esse homem, ele implora para que Jesus entre na sua casa, por causa da sua filha. Preste atenção, quantos aqui são pais? Levantam a mão. Pais e mães, levantem as mãos. Pode abaixar. Nós estamos perdendo os nossos filhos. Tinha um pastor que dizia para mim: nós ganhamos os filhos na igreja e perdemos ele na mesa, de dentro de casa. Eu vou repetir pelo terceiro domingo seguido: não fale mal da igreja, não fale mal do pastor, não fale mal dos pastores, não fale mal das denominações, não fale mal da denominação A, B, C e D. O seu filho vai acreditar em você. As crianças hoje, o espaço de crescimento e de transição geracional está encurtando cada vez mais. Aquela geração Z, que nasceu entre 1990 até 2010, essa geração está sendo chamada de velha pela geração milênio. Esses jovens que hoje são da geração milênio, eles estão encontrando um abismo entre gerações. Por que nós vamos alugar e comprar aquela casa ali? Porque nós temos o Estação Maternidade, Bom Retiro tem. Agora no mês de novembro nós vamos ordenar, se Deus quiser, pastora Clarissa Saldanha, ela vai ser ordenada para quê? Para pegar as mamães que estão grávidas, os mamães, as famílias que têm bebê, até 1, 2 anos, para que haja uma transição, para que eles entrem no Talmidim Kids. E ali no Talmidim Kids, queridos, eles não estão brincando. Tudo que é pregado aqui, você pode chegar em casa e perguntar: o que foi que eles pregaram hoje lá? Eles estão falando sobre casa, estão falando sobre Jesus dentro de casa, o mesmo sermão que eu estou pregando aqui. A Nahali, nossa ministra, também seminarista, também formada, também pós-graduada em crianças neurodivergentes. Você tem filho que está dentro do espectro autista, que tem transtorno opositor desafiador, que tem transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Ela é formada e todo o time que está lá embaixo é formado. Nós temos um cuidado todo especial com as crianças. Eu quero aqui pedir para você que não conhece o Ministério Infantil de Bom Retiro, tem membro que não conhece, tem gente que vem de fora para conhecer. Paulinho, leva o Robert e todo o pessoal do Tica Enfilê para conhecer o Ministério Infantil. Nós recebemos as cadeiras novas, porque tem que se encaixar na altura das nossas crianças. Até os 9 anos eles estão lá embaixo. Em 10 anos nós fazemos a primeira transição. O discipulado é 10. Tira as crianças e elas têm que querer sair da onde elas estão, daquele ministério infantil, para entrar no Jump, que são os nossos pré-adolescentes. A Nahali e o time do Talmidim tem que empurrar, mas o Jump tem que buscar. Essa transição é necessária, porque senão nós vamos perder nossas crianças. O Jump, ele vai dos 11 até os 13 anos, e aí vem uma segunda transição. E aí o Jump tem que empurrar, e aquelas crianças, porque o Jump é criança, eles são pré-adolescentes, tem que empurrar aquelas crianças para o upgrade, que são os nossos adolescentes que vão até os 17 anos.
Mas a turma dos pré-adolescentes tem que puxar eles. Os adolescentes, quando fazem 17 anos, eles têm que ir para o raia. E o upgrade tem que empurrar eles. Para quê? Para que o raia puxe, você tem que puxar eles. Só que as gerações, elas acabam, não adianta você querer ficar no raia a vida inteira. Chega uma hora que você tem que entrar no Família da Fé, a ficha tem que cair. E o raia tem que empurrar para o Família da Fé. Até que a gente vai chegar no Alfa e Ômega, que rapidamente vai chegar. Desculpe dizer para você, chega rápido. Chega rápido, eu estou olhando assim, esses dias, vou aqui quebrar a soberba e orgulho. Eu olhei para um homem velhinho, assim, mas pensa um homem velhinho assim, acabado, final de feira, gente, sabe aquele homem final de feira? Gente, eu perguntei para ele assim, conversando, mas você está com quantos anos? Ele falou a idade dele, eu falei, gente, eu sou 4 anos mais velho que o cara, eu falei, mas eu não estou tão velho assim, não é possível. Não é possível que eu estou tão passado assim, esse maracujá de gaveta, já, não é possível. O Alfa e Ômega está ali na frente, e ainda bem que a gente mudou o nome. Getúlio foi muito esperto, pastor Getúlio, quando ele mudou o nome para Alfa e Ômega, porque antes disso, antes de vocês chegarem aqui, o ministério chamava-se A Um Passo da Eternidade. Era o ministério, Cláudio, Fabiano, Darcy, lembra Darcy? Um passo, era a classe da escola bíblica, pessoal de Um Passo da Eternidade. As gerações têm que ser costuradas. As gerações entre Clarissa e entre Getúlio, elas têm que sofrer o quê? Uma transição muito bem feita, porque senão a gente perde as crianças. Eu estava conversando com um pastor, tem um material muito bom, Pensa Laranja, e ele estava contando, e a gente conversando sobre a maneira como a tartaruga, gente, como ela procria. Ela vem para a praia, abre um buraco, coloca ali milhares e milhares de ovos, e fecha aquele buraco e vai embora. Preste atenção. Aqueles ovos que estão ali embaixo são o talmidim. É muito difícil você perder uma criança nessa faixa entre 1 ano de idade e 9 anos. Muito difícil. Talvez o ovinho da tartaruga só sai de lá se o pai tirar. Você fala, eu briguei, eu discuti, eu belisquei, fui beliscado. Vou embora da igreja. Sabe quem vai embora da igreja? Sabe quem vai? Sabe quem fica pulando de igreja em igreja? Sabe quem? Quem não se envolve para servir na igreja. Quando você não se serve na igreja, você não faz parte, você não pertence. Nós fazemos feira de ministérios, nós fazemos usina de líderes, nós trabalhamos para dar para vocês ferramentas para que vocês sirvam a igreja. Todo mundo tem um dom, todo mundo tem um dom. E aí, você não quer servir, daqui a pouco você diz assim, não tem mais nada para mim aqui, Deus está mandando eu embora. Deus não está mandando nada, é você que vai embora, porque você vai lá sugar mais uma igreja, mais um colegiado pastoral. Você quer algo novo porque você não está produzindo aquilo que você deve produzir. Todo galho, todo ramo que está colado em mim produz fruto. Quem não produz fruto, a gente limpa, e se não produz, a gente lança fora. Então a gente que fica o quê? Mostrando para o seu filho, para a sua filha, que quando tudo está errado, não é só mudar. E aí nós estamos levantando uma geração de homens e mulheres frágeis. Primeiro, segundo, terceiro ano de casamento, começa a enfrentar as dificuldades. Primeiro, então vamos cada um para um lado. Gente, a perseverança, ela faz parte da maturidade. A maneira como nós fazemos alianças e promessas que se cumprem. Eu não prometi, agora eu vou te dar. Eu não falei que eu ia fazer, então agora eu vou fazer. Então, essa segurança que você transmite, você ensina para o teu filho, para a tua filha. Jairo foi buscar Jesus, por quê? Porque ele está perdendo uma filha de 12 anos. Gente, é bem a geração Jump. Não haverá envolvimento dos seus filhos com a igreja, se você não se envolver também. Você tem que trazer eles. Você tem que trazer Jesus para dentro da sua casa. Você tem que fazer como Jairo, jogar fora teu orgulho, tua presunção, tua boa fama. Você vai ter que fazer isso. É um esforço que tem que fazer. Não é fácil, não. Não é fácil você ficar de joelho e falar assim, vem para dentro da minha casa. Arrancar Jesus da onde ele estava, com os amigos dele, com os colegas dele, com os seguidores dele, com os discípulos dele. Nem que você tenha que trazer uma multidão junto. Você tem que fazer isso. Esse homem, ele se prostrou e ele vence um destino desgraçado. É isso que ele vence. A filha dele estava doente, a filha dele estava morta, ele tinha grana, gente.
O que você precisa? Quanto você quer? Quanto você quer? Quanto custa o remédio? Eu pago. Onde é o tratamento? Nos Estados Unidos? É o protocolo francês? É o protocolo alemão? É o protocolo cubano? Onde tem médico bom? Eu pago. Eu vendo a minha casa, eu penhoro meus bens, eu pego empréstimo no banco. Só que existem enfermidades que o dinheiro não vai tratar. E Jairo está numa encruzilhada, por quê? Porque a filha dele está morrendo. Você acha que ele não tinha chamado o médico? Você acha que com a fama dele, com a liderança dele, da sinagoga, daquele lugar onde se reunia os judeus mais importantes e ricos, pensa num povo rico, judeu. Você acha que ninguém ofereceu? Aqui na igreja tem um monte de médicos, um monte deles. Aí o pastor fala assim, pastor, vai no doutor fulano, vai no... É o cara, tem um doutor aqui, ele está no trânsito hoje aqui, ele é o maior especialista em fígado do Paraná, eu acho que do Brasil, é membro aqui, doutor Marco Aurélio. Marco Aurélio está aqui ou está no trânsito? Deve estar pegando sol lá, usa sandal, o doutor Simone está aí, está lá, debaixo, e tem gente que é deselegante ainda com o moço que está lá, o médico que está lá, estacionando o carro da gente, está servindo. Ele fez doutorado lá em Boston, em Massachusetts, terra do Robert. Cadê o Robert? Lá na tua terra, lá, naquele lugar frio, que a neve vem até a cintura. Você tem, paga! Só que aqui o dinheiro falhou. O dinheiro falhou. Eu, quando tratei meu filho de câncer, você via que o dinheiro falhava. Melhor tratamento da Unicamp, lá em Barão Geraldo, Instituto Boldrini. Tinha um monte de pai que chegava com o filho doente, levava o filho dentro de caixãozinho branco, para sepultar. Ele vence um destino, implorando-lhe, Lucas 8, vocês estão vendo que eu estou aqui que nem um filme do Tarantino, né? Eu estou indo e voltando, estou olhando de todos, sabe, a câmera do futebol da FIFA, vamos ver pelo ângulo invertido, aí muda, não é isso? Você não vê? Vamos ver o gol, o VAR, chama o VAR, chama aí, pega essa, aí tem um que parece que está indo na canela, tem outro que parece que o atacante está se jogando, então você está vendo por todos os ângulos, implorando-lhe que fosse a sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão comprimia. Sabe o que ele vence? Tem uma figura no direito aqui, meus advogados, depois me corrigem, chamado portas adentro. E adentro é assim que escreve mesmo, tá bom, gente? Isso aqui é advérbio. Adentro, tá bom? Cadê minha professora de português, Lília, que faz a revisão dos meus livros? É desse jeito mesmo. Essa figura, ela é uma inclusão dentro de um mandato de segurança, um mandato de busca, apreensão, mandato de penhora de bens, de busca de pessoa, quando o oficial de justiça pode arrombar a porta, portas adentro, é isso que ele faz. Gente, você tem que ter a porta da tua casa aberta. Você precisa experimentar o que é ter uma célula na sua casa, ou participar uma célula na casa de alguém. Faça a gestão do seu tempo direito. Arrume um espaço, porque você vai sair daqui, gente, a não ser que você esteja em jejum. Quantos aqui vão almoçar? Levanta a mão só para eu ver. Vai almoçar? Tem gente que não vai almoçar, está tão fraco que não tem nem coragem de levantar a mão. Imagina se você vive só de uma refeição todo domingo. Aí segundo você não come, terça você não come, quarta você não come, quinta você não come, sexta você não come, sábado você não come, que você vai voltar para domingo que vem aqui numa cadeira de roda, com gente. É assim que tem muito crente que está vivendo. Com uma refeição por semana, por um domingo com Deus, por um período em que tem gente que ainda acha que o culto é longo, nosso culto tem 1h30. Tem gente que acha que o culto é longo, para toda semana que a gente vive dentro dessa confusão, essa ciranda de exigências que o mundo oferece para a gente tem que vencer. Estava falando com uma irmã, e a gente comparando belezas. Eu falei assim, mas homem, minha irmã, homem tem que matar um leão a cada dia. Ela falou, é verdade, pastor. Mas imagina ser casado com um homem que não mata o leão. Eu falo, eu sou mulher, eu mato o leão, eu corto o leão, eu cozinho o leão, eu sirvo o leão, e eu depois ainda lavo a louça. Eu falei, é verdade. Não é só matar um leão por dia, é entregar o leão pronto, mastigado para cada um de nós. A vida faz isso. E esse homem faz com que Jesus entre dentro da casa dele. Ele tira Jesus e o foco dele se torna o foco mais importante. Estava ali uma certa mulher, mesma idade da filha dele. Quando a filha dele nasceu, essa mulher começou a ficar doente.
havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo que tinha, acabou o dinheiro, não tem mais um centavo. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente, devia ter sublinhado isso aqui, diga, imediatamente, diga isso. Diga, imediatamente. Ela tocou, imediatamente cessou sua hemorragia. Ela sentiu em seu corpo que estava livre de seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Não tocou nele não, tocou no manto. É a sensibilidade de Jesus. Jesus, nós lemos aqui Isaías 38, a Bíblia diz que Ezequias virou o seu rosto para a parede, Deus ouviu e viu as suas lágrimas. Ele ouviu e viu. Sensibilidade. Ela não falou nada, ela falou consigo mesma. Pensa naquela oração silenciosa que o Batistão gosta, foi isso. Ela falou, não vou falar nada, mas ela vai e toca no manto de Jesus, e aí acontece algo, que é o quê? Ele vence a escassez do tempo. Porque é o seguinte, vem agora, porque o meu problema é agora. Vem hoje, porque o pastor vive muito disso, vive muito das emergências. Pastor, tem que ser agora na minha casa, tem que ser agora essa visita, tem que ser hoje, tem que ser imediatamente. E a vida da gente que é toda organizada, ela vira uma bagunça. Por quê? Porque Jesus, ele chegou do barco, ele enfrentou uma tempestade para ir, ele enfrentou um endemoniado do outro lado, os porcos que recebem os demônios vão para o mar, a notícia chega na cidade de Genezaré, os donos dos porcos, a porcaiada, o irmão Danilo está aqui não? Eu penso no animal, eu penso no time de futebol. Fala, povo lindo do Senhor na Itália, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e Batalha Espiritual, e dias 20, 21 e 22 de outubro agora de 2023 estaremos juntos na Itália. Então reúne todo o povo italiano, reúne todos os brasileiros na Itália, todos aqueles que querem receber do Senhor para se encontrar com a gente em Bolonha. Esse vai ser uma imersão, esse vai ser um tempo em que você vai aprender mais do Senhor, que você vai aprender a libertar cativos, a pôr em liberdade os oprimidos e vai poder experimentar o poder de Deus na sua vida. Eu fui convidado pela associação Filipenses 4:13 para ministrar uma conferência de imersão na área de guerra espiritual. É imperdível. Eu vou deixar o número de contato para você se inscrever e também o e-mail para você entrar em contato. Deus te abençoe. Eu espero você na Itália. Bolonha vai ser uma bênção. Eles vêm, eles reclamam com Jesus, eles expulsam Jesus. Se você pegar capítulo 8 do livro de Mateus, verso 34, ele vai dizer, então eles vendo o endemoniado, assentado, vestido em perfeito juízo, eles expulsaram Jesus. Se você pegar capítulo 5 de Marcos, verso 17, se você puder colocar, pode colocar, quiser conferir na tua Bíblia, pode colocar, eles expulsaram Jesus, Marcos 5, 17, você pega Lucas, capítulo 8, verso 37 também, ele diz, vão embora daqui, Jesus é expulso, Jesus recebe lá uma ordem de despejo, ele volta de novo, chega cansado, ele fala, agora eu vou dormir, aí dormir nada, você vai para a casa de Jairo, aí está aí, então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Coloca por favor Lucas, capítulo 8, verso 37, Lucas 8, 37, pode colocar, 8, 37, Lucas 8, 37, então todo o povo da região dos Genezarenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. Jesus foi expulso. Pode voltar. Aqui ele vai ter que vencer, sabe o quê? O tempo é curto. O tempo é... Já deu, já estamos nos acréscimos, Jesus. Eu não tenho mais tempo. Jairo, sabe o que ele vence? Marcos 5, 25, respondeu aos seus discípulos, vês a multidão, aglomera ao teu redor, e ainda perguntas, quem tocou em mim? Pensa uma discussão inútil, é essa aqui, é a discussão
Eu não quero saber se o pato é macho, eu quero é o ovo. É uma discussão tola. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximando-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Eu não quero saber da dor dos outros, quero saber da minha. Não me importa a dor dos outros, importa a minha. Quando você entra no time da intercessão, aí você se importa com a dor de todo mundo. E lá nós recebemos todo tipo de clamor. Ore pelo fulano, ore pelo ciclano. Pastor Marcos não está aqui, sabe por quê? Porque é um irmão que acabou de se converter, perdeu uma pessoa que ama, ele está num sepultamento. Vocês nem sabem o que está acontecendo na periferia ou dentro da cozinha da igreja, mas a dor está ali. Mas é a dor dos outros. O maior problema que existe é o meu problema, pastor, porque meu problema é a minha dor, está doendo em mim. Essa aqui é a história de um milagre dentro de um milagre. Jesus não ia fazer o milagre nessa mulher, ele ia fazer o milagre na casa de Jairo. Vocês perderam a noção? Estamos falando de Jairo. Jairo está puxando Jesus, essa mulher vai, se intromete e rouba a bênção. E ainda quer o quê? Ainda quer a atenção de Jesus. Ele vence a dor dos outros. Ele avança. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e diz: acabou, sua filha morreu. Ele enfrenta mais notícias. Todo mundo experimenta mais notícias. Não vai ser moleza, não vai ser sopa. Nenhum de nós, esse aqui é especial, esse daqui não vai sofrer. Vai. Nós falamos semana passada sobre 2 Crônicas capítulo 20, tratamos do rei Josafá, cara nota 10, mas que sofreu perseguições horríveis e se encontra com Deus no vale de Beracá, ou de Beraca. Ele enfrenta mais notícias, a maneira como você enfrenta as más notícias, é a maneira como Deus vai reagir, mas Deus está indo para a casa de Jairo. Não precisa mais incomodar o mestre, sabe o que ele vence? Ele vence os sentimentos ocultos dos outros. Tem um monte de gente incrédula que anda perto de você, que está falando assim: não sei porque você está fazendo isso, eu não sei porque você está investindo nisso, eu não sei porque você está insistindo nisso. Existe aqui algo chamado incredulidade que está, não incomoda mais. Para de falar nesse assunto, esquece isso, desiste disso, joga isso para trás, a fila já andou. Esse homem, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente: ele esquece o que todo mundo está falando. Olha para mim, não tenha medo. O medo é uma das armas mais poderosas para desabilitar a fé da gente. O medo, gente, é fé no diabo. Eu vou definir para você fé no diabo. Fé no diabo é medo. É quando Deus diz faça, você diz não vou fazer porque eu tenho medo. Obedeça, você diz não vou obedecer porque eu tenho medo. Não faça, você fica com medo de não fazer e perder o prazer que você tem por causa do medo. O medo é um disjuntor assim, ó, puf, que quando é ligado, ou quando ele é desligado, ele promove a amnésia na cabeça da gente. Quando está com medo, você se esquece de todas as promessas de Deus. Você se esquece de tudo que Deus fez no passado. O Deus de ontem, de anteontem, aquilo do livramento, você fala, não, agora já era para mim, agora acabou para mim. Não incomode mais o mestre. Jesus fala assim, olha aqui, não tenha medo. Não fazendo caso que eles disseram, Jesus disse ao dirigente, tão somente creia. Ele vence a incredulidade. O medo, ele ativa a incredulidade. O medo, ele liga uma porção do nosso cérebro que faz com que a gente tenha um curto-circuito mesmo, gente. É por isso que Lamentações, no meio daquela desgraça das Lamentações, no meio da desgraça das Lamentações, Jeremias vai falar, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero me lembrar, a memória me dá esperança. Espera aí, eu tive um Deus, e esse meu Deus que eu servi, que eu sirvo, Ele é um Deus que responde às minhas orações, que me livrou no passado, vai me livrar no futuro. E não deixou ninguém segui-lo. Aí a partir daqui, ele chega na casa e fala, agora, essa multidão de curiosos, agora, essa multidão de incrédulos, o sangue de Cristo tem poder, sai de perto de mim.
senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, e com gente chorando e se lamentando em alta voz. Jairo vence o desespero. Aqui só Jairo crê, ninguém mais crê. Você vai trazer gente para dentro da sua casa, você vai visitar uma célula, e às vezes só você crê. Você já foi o único a crer? Eu já fui o único a crer. Eu já fui o único crente na minha casa. Eu já fui o único crente que teve que enfrentar zombaria, incredulidade, desespero. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Para você trazer Jesus, você tem que vencer às vezes tristeza. Eu não quero mais saber. Minha vida acabou. Minha filha está morta. Não vamos deixar as nossas gerações se perderem. Não vamos deixar os nossos... Não desista dos seus filhos. Mostre para eles o quanto você serve a Deus, o quanto você é fiel a Deus, o quanto você busca a Deus, o quanto Deus tem sido resposta na sua vida. Conta para eles, conta para os seus discipulados, para aqueles que são seus discípulos, que você está discipulando. Conta a história de quem você era, talvez você tenha ficado muito lá atrás, mas você se lembra do dia que você entregou a tua vida a Jesus e que tudo mudou. Você se lembra a razão pela qual você foi batizado, você se lembra disso, você se lembra da tua vida velha, você se lembra das porcarias e do lugar de sujeira que você vivia, você se lembra exatamente quem você era antes, você se lembra do testemunho que você ouviu, e esse testemunho lembra da tristeza que era a sua vida, e aqui todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Gente, o que morreu na sua vida? Todo mundo sabe que tem algo que não funciona. Todo mundo sabe que tem algo que já está sepultado. Todo mundo sabe que já não tem mais esperança. Todo mundo está dando notícia. Não incomode mais o mestre. E aí, mas tem a turma que além disso é sarcástica. Gente, o sarcasmo, ele é duro de você vivenciar e vencer. É gente que tira tuas forças através de piadas horríveis. Gente sarcástica que está torcendo contra você. Gente sarcástica que está torcendo para você ser preso. Gente sarcástica que está torcendo para o seu casamento ir por água abaixo. Para que você permaneça muito triste, muito infeliz. Eu estou impressionado, gente, com crente, que está torcendo pela lei do aborto. Eu estou impressionado. Eu estou impressionado, gente crente que por causa de posicionamento político, está dando de ombros, fingindo que não vê. Já leu o Salmo 139, querido? Já leu Êxodo capítulo 2? Êxodo capítulo 12? Você já viu a resposta de Deus para quem aborta? Já viu a resposta de Deus em capítulo 5 do livro de Números? O sangue inocente profana a terra. Você faz ideia do que acontece quando você aborta? A gente, crente, nós somos sim obedientes às leis. Mas o que está acontecendo hoje é que as gerações estão sendo nutridas. Não, a lei diz que pode. É uma esterilização de uma nação. A gente está começando a achar que criança no ventre não é gente. Gente, eu tenho mães aqui que não conseguem engravidar e que dariam tudo, que investiram tudo para fazer com que o seu ventre seco fertilizasse. Eu lembro da minha filha com 12 meses de gestação. A Argentina aprovou o aborto com 24 meses. A Colômbia aprovou o aborto com 24 meses. Nós estamos indo pelo mesmo caminho. Nossos filhos estão morrendo.
E a gente está dando de ombros. Já viu o que Deus diz? Ai de vós, que chama o justo de injusto. Já leu o Salmo? E aí, nós somos impregnados por uma mídia desse tamaninho, que nos oprime. Não pode falar contra, você vai preso, hein? Cuidado que você vai preso. Aí você fica com medo de falar que a verdade é verdade. E a gente começa a ficar convencido de que bebê no ventre não é gente, mata. O nazismo fez a mesma coisa. O nazismo convenceu durante uma geração, que vem do final da Primeira Guerra até o início da Segunda Guerra, que judeu não era gente, vamos matar. Vamos colocar nos campos de Sorbonne, de Auschwitz, de Treblinka, vamos botar judeu no campo de concentração e vamos matar, porque judeu não é gente. Judeu é um espécime. Quando eu era substância informe no ventre da minha mãe, Salmo 139, tu já me conhecia. O meu músculo, a minha pele, a minha carne foi tecido dentro do ventre da minha mãe. Os meus ossos estavam lá. Querido, é um assassinato. A ministração de hoje ia ser outra. E eu me lembrei de um filme chamado O Silêncio dos Inocentes, com a Jodie Foster, em que um homem, um assassino, capturava as filhas de maneira cruel. Gente, se eu passar para vocês os vídeos que eu tenho, que falam e tratam a respeito de aborto, ninguém aqui consegue conter as lágrimas. Nós estamos perdendo as nossas famílias, os nossos filhos. Daqui a pouco as crianças do Talmidim vão aprender nas escolas que abortar é uma saída legítima. E aí não, pastor, não. E quando há o abuso, a molestação, a violência sexual, aí você pune a única pessoa que não é culpada. Já que a mãe sofreu isso, esse abuso, eu mato a criança, mas isso não afeta o estuprador. A gente tem que tomar muito cuidado com esse mundo. Dia 20 de outubro, quem vai estar aqui é o delegado Flúvio, da Polícia Federal. Dê o teu jeito, meu irmão. Eu quero que você veja o que está acontecendo na internet. Seus filhos sabem muito mais do que você. E o ambiente da bolha estudantil que a gente vive hoje já promove silêncio para que você não saiba o que eles estão passando dentro de casa. Aí o teu filho faz 12 anos, você vai estar que nem Jairo, desesperado, enfrentando, tem que se dobrar diante do teu orgulho de crente, para fazer o que você devia ter feito há muito tempo. Encerrando, ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os seus discípulos, os discípulos estavam com ele. Ele vai vencer a dúvida. Quando você tira a gente que não crê de perto de você, você manda embora aquela dúvida e incredulidade. Não entrará onde houver um cadáver. É uma passagem de Levítico 21, que impedia, ele quebra a limitação religiosa. Agora sim, ele, porém, ordenou que ele saísse, tomou consigo o pai e a mãe da criança. E os discípulos estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Diga pai e mãe. Diga pai e mãe. Você teve um pai e você teve uma mãe. Talvez o teu pai e tua mãe não tenham feito o que você tem que fazer. Eu recebi um relatório do Instituto Barna ontem. Quase a totalidade de jovens entre 17 e 20 anos, solteiros, já estão tendo vida sexual ativa dentro da igreja. Alguém pode levantar e dizer que eu estou errado? Quase a totalidade dos adolescentes que estão namorando há mais de um ano está vivendo em fornicação. Não tragam para mim os seus filhos adolescentes para eu orar e abençoar namoro. Não vou abençoar. Não vou abençoar. Pastor, o que eu faço enquanto a varoa não vem? Ganha dinheiro, meu chapa.
Estuda, porque casar é caro. E tua mulher, para ficar bonita, você vai ter que botar grana ali, meu irmão. Mulher bonita, custa caro. Sabe o que você faz? Ganha muito dinheiro, estude. Não é tempo de namorar. A gente está vivendo momentos sombrios na nossa igreja. E quando nós digo nossa igreja, é a igreja brasileira. E tem gente que dá de ombros. É nada disso. É isso mesmo que eu estou falando. Alguém pode levantar aqui, está autorizado, e dizer que eu estou errado? Você está vendo como é que é difícil de engolir a verdade? Mas em nome de manter um clima bom em casa, a gente não traz Jesus, não, nem toca nesse assunto, pastor. É por isso que eu não quero fazer uma célula, pastor. Vai ser uma confusão aqui, a confusão. Olha o alvoroço. Esse homem vence a distância que a gente tem. Depois a multidão se afastou, ele entrou. Traz você. A responsabilidade de levar Jesus portas adentro é sua. É você que vai ter que fazer isso. Pastor, mas ele está cansado de uma jornada de estudo a semana inteira. Eu também. E ele vai vir para o culto, ele vai aprender a amar o culto. Ele vai aprender a amar o Senhor. Ele vai aprender. Depois que a multidão se afastou, ele entrou. Ele vence a desconfiança. Ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Jesus, ele saiu do esconderijo. Gente, Isaías, acho que é Isaías 45:15. Eu não tenho certeza, mas ele diz: verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde. Isaías 45:15, se eu não me engano. Pode colocar, se eu estiver enganado, você... Não enganei. Janeiro, fevereiro e março, pode se segurar. Teremos 100 dias lendo a Bíblia. Vocês vão ficar tudo afiado assim, ó. Sabe a espada de 2 gumes? Vai ficar todo mundo segurando a espada de 2 gumes. Bota aí, janeiro, fevereiro, março e mais 10 dias de abril. Diga 100 dias com a Bíblia. Diga 100 dias com a Bíblia. Vocês vão ficar tudo crente tramontina, corte rápido, é faca. E verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Deus, para muita gente aqui está escondido. Onde está Deus? Deus, ele quer se encontrar contigo dentro da tua casa. Quando tu orares, entra no quarto da tua casa em secreto. Teu Deus que vem em secreto te recompensará publicamente. Essa história, ela termina com a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim ainda que morra. Vida. A gente vence a fatalidade da vida. Vamos ficar em pé, vamos encerrar. Eu avancei 10 minutos no horário. Mas vocês são bons crentes. Vocês vão me perdoar. Diga assim: eu perdoo, pastor. Feche teus olhos em nome de Jesus. Não perca os seus filhos. Não deixa a desgraça chegar. Não deixa a febre subir. Tem uma infecção dentro da sua casa. Resolva ela de uma vez. Quebra o orgulho, como quebrou Jairo. Traz tua casa para dentro da igreja. Traz a igreja para dentro da tua casa. Vence a incredulidade, vence a resistência, vence o medo, vence a escassez de tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Eu falei da tartaruga e não terminei de falar. Os ovinhos estão debaixo da terra. Enquanto está lá no Talmidim, gente, ninguém mexe. Você não perde quase ninguém. Aí os ovos vão ficando maturados. As tartaruguinhas vão saindo. E começam a andar pela areia. Tem gente que se perde. É o jump. Mas o jump só vai vir para o encontro do jump se você vier. Ele não sabe dirigir. Ele não sabe pegar Uber, não sabe pegar ônibus. Você que tem que trazer. Você é o Jairo que tem que trazer para o jump. Então está ali, é lógico, tem uma gaivota que de vez em quando não pega uma tartaruguinha e leva embora. Tem. Mas não se perde. Aí quando ele sai do jump, ele entra no upgrade, que são os adolescentes, eles ficam ali, enfrentando os predadores, mas são os predadores do tamanho dele.
O adolescente, a gente ainda protege, estão no rasinho, mas vai chegar uma hora que ele vai virar jovem. Aí eles vão para alto mar, aí ele vai enfrentar tubarão. Então fortalece a tua descendência agora. Se você não participa de uma célula, chegue na sua casa, aqui não funciona, porque se você fizer aqui, vai todo mundo para a célula do Maurício e da Vanessa, fica 900 metros aqui, estou aqui pertinho, todo mundo quer ir para a célula dele. Não, chega em casa, abre a célula. Aí você é de Santa Felicidade, tem gente de Santa Felicidade. É do Atual do Túlio? Tem na Atual do Túlio. Você é de Almirante Tamandaré? Tem Almirante Tamandaré. Você é de Colombo? Tem Colombo. Você é do Bacaxeri? Tem no Bacaxeri. Você é do Cabral? Tem no Cabral. Você é do Bigorrido? Tem também. Tem célula em tudo que é lugar, espalhado sobre Curitiba. Vai lá, diz assim, quero participar. Vai lá experimentar, vai lá ter esse sabor. Leva teus filhos. Pastor, eu quero trazer para minha casa. Diga para o líder, eu quero fazer na minha casa. Traz Jesus para a tua casa de uma vez. Tem tempo para todo mundo. Todo mundo tem tempo. Aí fica arrumando desculpa para dizer que não tem tempo. Aí quando tudo dá errado, você quer ir lá para tirar Jesus do barco e levar para a tua casa. Todo mundo tem tempo. Faz a gestão do tempo. Feche teus olhos em nome de Jesus. Se você quiser, hoje, você precisa do socorro do Senhor. Agora. Seja para dentro da tua casa, seja para a hemorragia que você está tendo. Está roubando minhas forças. Só coloca a mão no seu coração. Só isso. Vou pedir para ninguém vir aqui à frente. Bota a mão. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de Jesus na minha. Eu estou desesperado. Tem que ser agora. Você está vendo que está a fé, porque teu filho não quer mais saber de igreja, não quer saber de Deus, está perdido nesse mundo. Você está vendo que ele está acamado já, ele está entrando na UTI espiritual para morrer, está entubado. Você tem família, tem gente que precisa imediatamente receber uma palavra de Jesus. Talita cumi. Menina, eu te digo, levanta. Bota a mão no teu coração. Se você quer trazer Jesus para dentro da tua vida, se você quer ser a casa de Jesus, templo de Deus, você que está dizendo, entra na minha casa, Senhor, bota a mão no seu coração. Se você quer fazer uma aliança com Jesus, bota a mão no seu coração. Se você não foi batizado, querido, você precisa ser batizado já. Vai ter uma turma de batismo no próximo mês. Não perca isso. Bota a mão no seu coração. Pai querido, essa manhã nós caminhamos ao lado de Jairo, Senhor Deus. Nós encontramos com teu filho Jesus descendo de um barco, seguido de gente que a gente despreza, pecadores com vidas horríveis, homens e mulheres com famas terríveis. Mas hoje nós sabemos que o Senhor é a única e última resposta para aqueles que estão morrendo perto de nós, Senhor, para a nossa própria fé que morre, para a nossa casa que está quebrada, desesperançada, para cada um de nós que vive no meio da dúvida, no meio da incredulidade, no meio da zombaria. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos para que o Senhor entre na nossa casa, Senhor Deus. Só promova, tire esse alvoroço de choro, de tristeza, de dor, de agonia, de desespero. Tira isso, Senhor Deus. Faz com que a alegria, Senhor, seja a razão da nossa vida, em nome de Jesus. Pai, cada homem, cada mulher com a mão no coração está testemunhando diante do Senhor, diante dos seus anjos, diante do teu Espírito Santo, que eles fazem um convite para o Senhor, Senhor. Nós estamos desesperados, nós insistimos, imploramos, entra na casa da gente, Pai, faz com que a morte bata em retirada, e a vida seja anunciada, no nome poderoso de Jesus, o teu Filho, amém, amém e amém.